Na questão 5, pediram para resolver que estavam com dúvida na questão 5. Vou deixar a 4 aqui para quem quiser. Não, vou deixar para 5. Ele fala assim na questão 5. Se 2 mais i dividido por 1 mais i é igual a mais bi, em que i é raiz de menos 1, então o valor de a mais b é. Nessa questão, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular ali a nossa divisão, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o número 2 mais i e dividir ele por 1 mais i. Só que a divisão de números complexos é a mesma coisa de eu multiplicar pelo conjugado, né? Então, eu vou multiplicar por 1 menos i e 1 menos i, certo? Estão acompanhando aqui? Então, o que eu vou fazer? 2 que multiplica 1, né, vai dar 2. 2 que multiplica menos i, vai dar menos 2i. 1 que multiplica i, então vai ficar mais i. I que multiplica menos i, menos i ao quadrado. Dividido pelo quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, né? Então, menos i ao quadrado. Beleza. Então, eu vou ficar aqui, i ao quadrado dá menos 1. Menos 1 com esse menos aqui, fica o quê? Positivo, 1. Então, 2 mais 1, 3. 3 menos, né, menos i. Por quê? Porque 2i mais i dá menos i. Sobre quanto? Se eu for olhar aqui, já deixar até separado, vai ficar essa razão, i ao quadrado é 1. Então, 1. I ao quadrado é menos 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, vou ter aqui 2 e aqui 2. Se eu quero, é isso aqui, que é o número a, né? Se isso aqui é igual a mais bi, então eu estou falando que meu a é 3 sobre 2 e meu a é 3 sobre 2 e meu b é quanto? Ele é menos 1 sobre 2. Se eu somar os dois, vai dar 2 sobre 2, que o caso é 1, minha alternativa A. Deu para entender aí quem estava com dúvida nessa questão? Beleza. Então, vamos para a questão 8. Na questão 8, ele fala assim, seja o complexo Z, né, 2 mais xi que multiplica y menos 2i. Considerando que z tem parte real igual a 8 e parte imaginária igual a menos 1, então o módulo da diferença entre os valores de x e y é. Então, ele já me falou aqui quanto que vale a parte real e quanto que vale a parte imaginária, então provavelmente a gente vai ter que fazer um sistema disso aí, né? Vamos colocar aqui. Nesse sistema que a gente vai fazer, vou multiplicar ali aqueles valores e eu vou ficar aqui com meu número z vai ser igual a 2 que multiplica 1, né? 2 que multiplica 1 dá 2, 2 que multiplica 1 dá 2, mais 2 que multiplica i, né? Dá 2i, mais i que multiplica 1 dá i, mais i, né? Mais i que multiplica i dá i ao quadrado. Beleza, só que tem um i ali fora, né? Um i multiplicando todo mundo. Tem um i multiplicando todo mundo. Que multiplica i aqui. Não sei se vocês conseguiram enxergar. Ah não, gente, tem não. Eu tô doido. Tem não. Mas onde é que eu vi isso aí nesse i? Acho que eu olhei a 7. Tô olhando a 7, olhei errado. Isso. Aí o loucão aqui. Doidão, gente. Vamos lá, vou olhar até tampar a 7 aqui pra mim. Vou fazer a 8.
prestar bastante atenção aqui. Então, o número complexo z é igual a 2 que multiplica y, né? Então, vai dar 2y. 2 que multiplica menos 2i, que vai ficar, então, menos 4i, né? Então, 2 que multiplica y, 2y, 2 que multiplica menos 2i, menos 4i, xi que multiplica y vai ficar mais xy, e xi que multiplica menos 2i vai ficar menos 2xi ao quadrado. Correto? Todo mundo acompanhou aí a multiplicação? O que a gente faz agora? A gente agrupa parte real e parte imaginária. Vocês chegaram até aí também? Então, a parte real vai ficar 2y, vamos lá, menos, né? Essa parte aqui vai ficar real também, porque i ao quadrado é menos 1, então vai ficar aqui mais 2x, né? Mais 2x, vou colocar aqui mais 2x. Essa é a parte real. E a parte imaginária fica como? Vai ficar aqui, ó, menos, posso colocar até o i em evidência, né? Vou colocar aqui o i em evidência, mais yx menos 4, isso que multiplica i. Acompanharam o que eu fiz? O que foi feito aqui, ó? Então, vamos ver, ó. Xi, esse i ao quadrado ficou menos 1, menos 1 que multiplica menos 2 vai dar 2x, então tá aqui, né? Aqui tá o meu 2y. Olha, yx está aqui, menos 4 está aqui, coloquei em evidência do i. Certo? Acompanharam aí? Agora, o que eu posso fazer? Gente, ele me falou que esse número real z, ele é igual a quanto? Esse número real z é igual a 8 menos i. Né? Então, o que ele está falando? Ele está falando que 2x mais 2y é igual a 8. Então, ele está falando que x mais y é igual a 4. E ele está falando que yx menos 4 é igual a menos 1. Tem um menos aqui, gente. Igual a menos 1. Logo, ele está falando que yx é... Se eu passar o menos 4 somando para o lado de lá, vai ficar igual a 3, né? Vai ficar igual a 3. Então, y vezes x é igual a 3 e x mais y é igual a 4. Vocês conseguiram chegar até aqui? Conseguiram entender? O que eu posso tirar dessa questão? Né? Que a soma, quais são dois números somados que deem 4 e que a multiplicação dê 3. Eu tenho o 1 e o 3. Né? Então ele fala assim, então o módulo da diferença entre os valores de x e y é, eu acho, eu acredito aqui, que a diferença entre 1 e 3 é 2. Por quê? Quais são os outros dois números que multiplicados dê 3? Ou que somados dê 4? O que eu posso fazer? Eu posso fazer Pitágoras, né? Mas basicamente é ou substituição aqui. Se eu falar que x é igual a 4 menos y, eu posso substituir na equação ali que y, que multiplica 4 menos y, é igual a 3. Então, eu ficaria aqui com menos y quadrado mais 4y menos 3 igual a 0. Posso y quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Faço meu delta. Delta é igual a b ao quadrado, né? Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Então, tenho meu delta
igual a 16 menos 12 dá 4. Faço minha raiz, né? Meu x vai ser menos b, então vai ser 4 mais ou menos 2 sobre 2a, então sobre 2. E eu tenho aqui 6 dividido por 2, né? Vai dar 3. E eu vou ter 2 dividido por 2, que dá 1. Então, é basicamente aquilo que a gente já falou. Minha resposta aí correta. Tenho aqui o módulo da diferença, 2. Beleza? Conseguiram entender a questão 8? Então, gente, qual é a principal parte que a gente tem que entender aqui quando a gente fala de números complexos? Nos números complexos, a gente tem a parte real e a parte imaginária. Para que esse número seja um número real, a parte imaginária tem que ser 0. Para que esse número seja um número imaginário, a parte real tem que ser 0. Então, sempre vai ser composto por essas duas. E a gente tem que saber trabalhar com as duas e sempre lembrar da propriedade básica. Qual é a propriedade básica desses números aí que a gente trabalha? A propriedade básica é que i ao quadrado é igual a menos 1. Se eu lembrar dessa propriedade aqui, eu consigo resolver boa parte das questões. Então, i ao quadrado e assim por diante, certo? Gente, teve alguma questão que vocês estavam resolvendo aí, teve dúvida, fora essas que vocês já me passaram aí? Então, vou deixar aqui a questão 4 para vocês tentarem resolver, tá? 4 a gente ainda não resolveu, já resolvi a 5 e a 8 com vocês, vou deixar aqui a 4 para vocês tentarem resolver. Ele fala assim, ó, considere o número complexo z, que é igual a 1 mais ai, dividido por a menos i, onde a é um número real e i é a unidade imaginária. Isto é, i ao quadrado é igual a menos 1. O valor de z elevado a 2016 é igual a... Vou deixar um tempinho para vocês aí. Sei, Tati, certinho. Tem alguém fazendo, gente? Só para eu saber aqui, tem alguém fazendo? Dá um sinal aí no chat para mim. Se não tiver, eu já prossigo com a matéria e a gente vai estar tentando, né? Então tá bom. Se não tiver, o que eu ia fazer? Ia avançar com a matéria e a gente ia prosseguir. Tá? Mas se tá tentando, não tem problema não. Então pode tentar. Então, quando tá nesse caso aqui, gente, quando a gente tá assim, ó, o que a gente calcula? A gente faz multiplica pelo conjugado. Lembra? Sempre que tiver divisão de número complexo, a gente multiplica pelo conjugado. Então a gente faria isso aqui, ó. Se eu tenho aqui o z, que é 1 mais a, que multiplica i, e dividir ele por a menos i, eu vou multiplicar ambos os termos por a mais i, tá? A mais i multiplico em cima e a mais i eu multiplico embaixo. Por quê? Porque vai ficar aqui, ó, 1 que multiplica a, né, dá a, 1 que multiplica i, dá i, a i que multiplica aqui vai dar mais a ao quadrado i
né? E A que multiplica, AI que multiplica esse parte que vai dar mais AI ao quadrado. Sobre A ao quadrado, olha só, A ao quadrado menos I ao quadrado. Acompanharam isso? Essa multiplicação? Então, ó, vamos lá. Então fica AI, né? A mais I. Aí fica que essa parte aqui, gente, essa parte aqui vai dar o quê? Ó, I ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai ficar menos A. Esse A com esse menos A vai ficar só I mais A ao quadrado I sobre A, né? E se eu lembrar desse A ao quadrado aqui, vai ficar A ao quadrado menos 1, né? Porque mais 1, na verdade, A ao quadrado mais 1. Concordam comigo? Porque isso aqui, ó, I ao quadrado não é menos 1, então menos 1 com esse menos vai ficar mais. Logo, eu tenho aqui, posso colocar em evidência o número aqui em cima, eu vou ficar com A ao quadrado mais 1 na parte de cima, que multiplica I, dividido por A ao quadrado mais 1. Olha só que coisa linda, maravilhosa, coisa divina, coisa I. Ó, simplificou aqui, tá vendo? Só fiquei só com o meu I. E agora, Juan? Então, eu estou falando que Z, ele é um número imaginário puro. Então, I, se eu elevar a Z a 2016, eu estou falando que eu estou elevando I a 2016. E eu elevando I a 2016, eu vou fazer isso aqui, ó. 2016 dividido por 4. Não é isso? 2016 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5, né? Sobra 0, 16 dividido por 4 dá... Então, isso aqui vai dar 504. Beleza, 504 e resto 0, gente. Se dá resto 0, eu tenho aí que I elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, olha aqui, ó. Minha resposta aqui. Certo? Conseguiram entender? Então, vamos lá. Quando eu tiver um número que é divisão, o que, que eu faço? Eu aplico o conjugado. Faço o conjugado para tirar o número imaginário do meu denominador. Depois que eu tirei o número imaginário do meu denominador, eu vou para o que a questão está me pedindo. Tá? Então, espero que tenha entendido aí. Vamos para o próximo. Tá, qual parte você não entendeu? Fala para mim. A parte da divisão? Tá, vamos lá. Eu não vi a anotação porque na tela minha aqui aparece outra coisa. Mas acho que você vai conseguir entender. Olha só, eu tinha Z, ele pediu Z elevado a 2016, né? E Z não é igual a I, então ia fazer I elevado a 2016. Certo? Aí a gente tem que lembrar daquela tabelinha, porque I elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. I elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado vai ser menos 1. E I ao cubo vai ser o quê?
menos i, né? Então, esse ciclo vai se repetir assim por diante. Por quê? Porque i elevado à quarta também vai ser 1. E assim por diante, eu vou tendo aí vários números que vai acontecer de repetir. Então, o que eu faço para achar aqui o número que vai ser? Eu pego 2016 e divido ele por 4. Quando eu pego 2016 e divido ele por 4, eu vou ter aí 504. E o resto aqui é zero, né? O zero eu vou olhar aqui, ou seja, o resto é 0, é 1, é 2 ou é 3. O resto que ficar aqui vai ser o valor do meu i. Então, i elevado a 0, né? Isso aqui, ó, i elevado a 2016 é a mesma coisa do que i elevado a 0. Ah, se é a mesma coisa que i elevado a 0, vai ser a mesma coisa que 1. Deu para entender? Foi essa parte aqui que você não tinha entendido? Então, beleza. Galera, isso mesmo. Se tiverem dúvida, gente, perguntem para mim, tá? Perguntem, não fiquem com a dúvida para vocês, tá? Deixa eu ver aqui a questão 7 que estão perguntando agora. Falou assim, ó. Se z é igual a... Deixa eu olhar a hora. Tá. Z é igual a 2 mais i, que multiplica 1 mais i, né? Que multiplica i, então conjugado de z. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, para saber o conjugado de z, a gente teria que fazer essa multiplicação aqui e achar qual a parte real e qual a parte imaginária. Né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer na questão é isso, achar a parte real e a parte imaginária. Vamos lá comigo? Vou precisar de ajuda aí. Vamos lá. 2 que multiplica 1. Vai ficar aqui. Z é igual a 2 mais i, que multiplica 1 mais i, que multiplica i. Então, z vai ser igual a quanto? 2 que multiplica 1 dá 2, né? 2 que multiplica i dá 2i. 1 que multiplica 1 que multiplica i dá i. Eu bugando com u e com i, gente. I que multiplica i dá i ao quadrado, mais i ao quadrado. Isso tudo está multiplicando i. Então, vou colocar aqui, vai ficar i, aqui vai ficar i quadrado, aqui vai ficar i quadrado, e aqui vai ficar i ao cubo. Certo? Beleza. Já que eu fiquei com esses números aí, vamos ver o que eu vou ficar. Ó. 2i, né? Mais, a parte imaginária continua imaginária, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 2, certo? Menos 2. I ao quadrado é menos 1. Menos 1, né? Deixa eu ver se estou multiplicando certo. E mais i ao cubo dá menos i. Menos i. Certo? Acompanharam comigo aqui? Acompanharam comigo aqui? Olha, então, ó, ficou... Ah, esqueci de multiplicar aqui, né? Então, ó, ficou menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3. 2i menos i dá mais i. Né? Mais i. Então, meu número é esse aqui. Menos 3 mais i. Então, qual o conjugado dele? O conjugado, né, quando eu troco só a segunda parte, então conjugado de z, eu não sei como é que eu vou colocar o conjugado aqui, tá? Vai ser menos 3 menos i, tá? E o conjugado, lembrando, a gente coloca esse tracinho aqui em cima. O conjugado tem esse tracinho aqui em cima. Então, menos 3 menos i, alternativa A, tá bom? Tranquilo, gente? Estão acompanhando a matéria? Estão vendo que números complexos, ele não é um bicho de 7 cabeças assim, né? Na parte algébrica tá tranquilo, não tá? Que é essa parte onde a gente vai multiplicar, ver aí.
A segunda parte, gente, a gente vai ver o comprimento e o ângulo do número algébrico. Então, a gente vai ter outro tipo de coordenada. Né? Ele é muito parecido com uma coordenada, para quem vai estudar engenharia, é muito parecido com coordenada polar. Vocês já ouviram falar de coordenada polar? Olha só, a coordenada polar, gente, normalmente, eu vou dar uma curiosidade para vocês, tá? Normalmente, o que a gente tem? A gente tem o plano cartesiano, onde a gente tem o eixo Y, o eixo X, e qualquer ponto nesse gráfico, como é que a gente faz? A gente tem um par ordenado aqui, né? Aí fala, o ponto A está no ponto aqui, 3 de X e 5 de Y, né? E esses são os pontos que a gente vem. Então, o que a gente faz aqui? A gente conta aqui uma, duas, 3 unidades aqui em X, né? Conta 5 unidades em Y, uma, duas, 3, 4, 5 unidades em Y e marcamos nosso ponto. Então, vamos supor que o nosso ponto daria aqui em Y e aqui em X, certo? Então, nosso ponto seria o encontro desses dois. Então, nosso ponto estaria aqui. Nosso ponto estaria aqui. Beleza. O que a coordenada polar ela traz de diferente? A coordenada polar, ela te dá a partir de um ângulo. Aí você fala, como assim, Juan? Então vamos supor que a gente tem um ângulo aqui, certo? Podemos continuar com x e y. Só que agora a nossa coordenada polar, ela vai ser em função do ângulo. Então nosso ponto, vamos chamar de B, ele seria assim, ó. Meu ponto B, ele vai estar 6, vamos colocar 6 e 45, aqui que está a diferença, coloco 45 graus. Então, eu estou falando que ele tem 6 unidades de comprimento a um ângulo de 45 graus. Então, eu pegaria aqui minha coordenada polar, então contaria aqui linearmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 45 graus, e esse seria o comprimento, ou seja, olha só que diferente, né? Eu teria o comprimento de 6 a um ângulo de 45 graus, e isso seria minha coordenada polar. Então, aqui eu tenho coordenada x, 3, coordenada y, 5, né, que vai me resultar nesse ponto aqui. E aqui eu já tenho o quê? O ângulo e a distância. Como é que eu transformo esse tipo de coordenada em coordenada polar? Vocês têm ideia? Olha só. Não sei se vocês estão acompanhando, mas essa transformação de coordenada em coordenada polar ou coordenada que a gente vai estudar o nome desse plano específico, eu posso considerar assim, ó. Isso aqui, deixa eu pegar o lapisinho que vai fazer na linha reta. Isso aqui, ó, não é a distância? Então, eu calcularia essa distância. Como é que eu calculo a distância? A distância entre dois pontos, né? Nesse caso aqui, seria a distância, seria a raiz quadrada, né? De x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. E calcularia a raiz disso tudo. Beleza? Aí sim, a distância seria isso. Então, essa parte aqui eu já sei. E como é que eu calculo o ângulo? O ângulo, se eu pegar o cateto, ó, o ângulo é esse cara aqui. O ângulo é esse cara aqui. Esse é meu θ. Então, se eu pegar aqui o meu cateto oposto, que seria o 5, dividir pelo meu cateto adjacente, que seria o 3, né? E fizer essa relação, então cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, isso me dá a tangente de θ, né? A tangente do ângulo θ ali. Beleza, então a tangente do meu ângulo θ é isso aqui. Logo, meu ângulo pode ser expresso como o inverso da tangente de quanto? De 5/3. Ou poderia expressar como arco tangente, né? Lembra das funções arcos que a gente estudou?
não sei se vocês lembram, qual o arco cuja tangente vale 5 terços? Aí a gente começa aí a entrar um pouquinho mais no ramo matemático, entrar um pouquinho mais nas contas, e a gente precisa sempre de calculadora, né? Isso aqui, cálculo de cabeça é impossível, mas teria como achar nosso ângulo aqui. Deixa eu ver se eu tô com a calculadora perto aqui. A calculadora tá longe, minha calculadora não vai conseguir fazer isso não. Mas deu para entender como a gente transformaria uma coordenada aqui no plano gaussiano para uma coordenada polar? Gente, isso aqui é lindo, tá? Isso é lindo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Na aula de amanhã, a gente vai para números complexos da forma trigonométrica, e eu vou tentar ir mais rápido, tá? Eu vou tentar ir mais rápido, vou tentar ir mais rápido por essa matéria, parece que não tô... Tentar ir mais rápido para a gente entrar logo em polinômios e entrar, já foi em parte de sistemas, e terminar esse capítulo para a gente fazer as partes de revisão que eu acho que vocês estão mais interessados. Então, fiquem com Deus, a aula de hoje era isso, tá? Não sei se tem alguma dúvida, se ficar me manda mensagem, tá bom? Lembre de responder a atividade lá na plataforma, eu vou fechar as notas aí essa semana, então estejam com as tarefas em dia, beleza? Beijão, um abraço e até mais.